mulheres! Sejam bem-vindas a mais Um Dia para Recordar. E se você não sabe o que é o Um Dia para Recordar, é o nosso projeto de lives aqui aos domingos, onde a gente conversa sobre algum tema de feminilidade, relacionamentos, enfim, algum tema que nos recorde, nos lembre a mulher que nós queremos ser, porque o ser humano é aquele que se esquece, então a gente precisa estar constantemente recordando a mulher que a gente quer ser. E não tem um dia melhor pra fazer isso do que no domingo, né? Vocês não acham? Oi pra todas vocês que estão entrando. Gente, vocês não acham que domingo é aquele dia que a gente, assim, quer acordar na segunda-feira e, enfim, ter uma atitude nova, uma atitude diferente, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa na gente? E é importante a gente estar sempre sendo constante nisso. Perseverante em querer melhorar, porque nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos ter dificuldades, mas a gente precisa perseverar e melhorar, né? Oi pra todas, fico muito feliz com a companhia de vocês. Compartilhem essa live com as amigas pra gente colocar mais gente aqui nos domingos. Depois eu coloco as lives lá no YouTube, então vocês podem assistir de novo, mas manda aí pra sua melhor amiga que esse tema de hoje vai ser muito interessante. Gente, nós vamos falar sobre parar de ocupar espaços que não são seus. Eu postei ontem, né, que eu tava no mercado com o João, e a gente saiu do mercado, a gente fez as compras ali e enchemos 2 sacolas. E aí eu fiz um videozinho pra vocês mostrando que o João tava levando as 2 sacolas. E antigamente eu não conseguia ver, assim, outra pessoa fazendo uma coisa e não me oferecer pra dividir. Tipo assim, não, deixa que eu levo uma, vamos dividir tudo meio a meio. Antigamente eu era muito assim, eu não podia ver, por exemplo, quando eu conheci o João eu já tinha melhorado muito isso, mas ainda assim tive que trabalhar também. Então eu não conseguia ver ele fazendo uma coisa e não me oferecer pra ajudar, não me oferecer pra dividir com ele. Vocês também têm isso ou era só eu? Me conta aqui nos comentários. Porque, assim, eu era muito assim, eu precisava dividir, eu precisava falar assim, não, vamos junto, não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço também. Porque eu sentia que, assim, eu era mais parceira. Se eu fizesse tudo meio a meio, eu seria melhor ali pro relacionamento. Tenho muito. Então, assim, vocês entendem esse sentimento também? Porque eu tinha muito isso. E eu lembro até de uma história, contando aqui pra vocês uma história do meu passado. Gente, uma vez, o João sabe disso, não é nada demais também, então eu vou contar pra vocês. Uma vez eu saí com um rapaz há muito tempo. E aí eu lembro que, muito tempo, muitos anos antes de eu conhecer o João. E aí eu lembro que a gente foi num shopping. E aí, quando a gente tava lá no shopping, começou a chover. E o carro tava no estacionamento aberto. E aí, quando a gente foi sair do shopping, ele falou assim, deixa que eu pego o carro e passo aqui pra te buscar, aqui onde tá coberto, então você não precisa se molhar. E eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, não, imagina, não tem problema não, eu vou correndo com você, se você vai se molhar, eu me molho também. Gente, vocês acreditam que eu fiz isso? Tipo, até hoje, quando eu lembro dessa história, eu falei assim, eu fico pensando assim, cara, por quê? Tipo, por quê? Por que eu fiz isso? Sempre que eu lembro, eu fico assim, o que tinha na minha cabeça? Por quê? Porque eu precisava me molhar também. Isso me provava como mulher? Isso fazia eu ser mais parceira, eu ser mais legal? Não, sabe? Não. Então eu lembro assim que foi uma atitude muito idiota e eu ainda tendia muito a repetir isso, como por exemplo com a sacola. E eu sei que muitas de vocês também entendem, porque vocês me contam e eu escolhi esse tema de não ocupar lugares que não são seus, justamente por causa da caixinha, porque vocês constantemente mandam perguntas que se encaixam nisso daqui, mandam situações de vida que se encaixam nisso daqui, porque isso não é só sobre relacionamentos, então é isso que a gente vai conversar também. Essa coisa de você querer suprir, essa coisa de você querer dividir tudo meio a meio, fazer mais, se provar pelas suas atitudes demais. Enfim, você vai ver que isso não é só em relacionamentos amorosos. Então, várias situações que vocês me mandam, que vocês me perguntam, vai ajudar muito essa live aqui. Porque não ocupar espaços que não são seus vale também pra amizades. Eu anotei aqui, só vou ficar olhando às vezes pra baixo. Vale pra qualquer relacionamento. Então, vale pra amizade, vale pra o relacionamento às vezes com a sua mãe,
quantas mulheres eu já vi que ocupam o lugar de mãe da mãe, né? Ocupam um lugar que não é seu. Não é seu, não é sua responsabilidade ser mãe da sua mãe, mas quantas mulheres ocupam esse espaço? Porque, enfim, querem se provar pelas atitudes, querem ser tão boas filhas, querem honrar tanto que às vezes ocupa esse espaço de ser mãe da mãe. Ou você quer tanto ser uma boa amiga, você quer tanto, assim, ter aquela amizade, uma amiga que você gosta muito, que aí você fica ocupando um espaço que não é seu, que não é de amiga, fica ultrapassando o limite da amizade, se preocupando às vezes até exageradamente. Se preocupando, assim, no sentido também de ficar dando pitaco demais na vida da outra pessoa, querendo que a outra pessoa haja como você acha certo, se preocupando exageradamente, saindo até do papel de amiga e ocupando um espaço que não é seu. E é sem maldade. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Então isso vale pra, assim, amizade, pra mãe e filha, pra relacionamento amoroso. Então vale, assim, pra todos os âmbitos de relacionamento. Porque é justamente sobre saber impor os seus limites e saber o que cabe a você. Então a gente precisa entender que ser feminina, feminilidade, entender, né, que nós somos femininas, é entender o papel que nós temos. Então, o papel que nós temos como mulher. Quando Deus nos criou mulheres, o que ele quis com isso? A gente tem que estar sempre se perguntando. Você precisa estar sempre se perguntando. Por que Deus te fez mulher? Deus faz tudo perfeito. E se ele te fez uma mulher, é porque ele tem um propósito com isso. Deus criou homem e mulher para que eles fossem diferentes, para que eles fossem complementares. Mas sim, para que eles agissem diferentes, tivessem papéis diferentes. Então, se você é uma mulher, você precisa se perguntar: como Deus quer que eu use a minha feminilidade? Porque se Deus te fez mulher, Deus te fez feminina. Deus criou a feminilidade, entende? Eu vou falar sobre como impor limites, para como se posicionar. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui na live. Mas então, a gente precisa estar sempre se perguntando o que Deus pede de mim, né? O que Deus quer que eu faça como mulher? Como que eu honro a minha feminilidade, os dons que nós temos, nós, como mulheres, temos mais aptidões para certas coisas e os homens, como homens, têm mais aptidão para outras coisas. Isso é natural. Então, como que a gente usa a nossa feminilidade, né? Ser feminina também é saber o papel que a gente tem em cada relação. Então, também é saber como Deus quer, o que Deus pede de nós, como Deus quer que a gente haja em cada relação. Então, isso também é ser feminina. E por isso que eu quis trazer esse tópico pra cá. Porque quando a gente sai da posição de entender o nosso papel de mulher na relação, é que a gente deixa de ser feminina. Então, o exemplo que eu dei pra vocês, a gente estava no mercado, o João saiu andando com as 2 sacolas. E ele estava bem, ele estava satisfeito de estar andando com as 2 sacolas. Ele não estava achando ruim, ele não me pediu ajuda, ele estava bem, ele estava satisfeito. E eu poderia ter continuado do lado dele, porque isso não ia fazer nenhuma diferença pra ele, não ia fazer nenhuma diferença pra mim, ajudar ou não. Eu supro o meu papel como mulher no nosso relacionamento em outras áreas, não é carregando uma sacola. Eu supro o meu papel como mulher, por exemplo, quando a gente chegou aqui em casa, hoje à tarde, e a gente estabeleceu que eu faço a maior parte das coisas da casa, porque eu trabalho de casa, eu acabo tendo mais tempo. Então, a gente tem esse combinado, a gente tem isso estabelecido. Então, quando eu cheguei em casa hoje e eu passei as nossas roupas, isso foi o meu papel. E não porque o papel da mulher é passar roupas, mas porque eu falei, eu assumi essa função pra mim. Eu falei que eu queria cuidar desse bom andamento da casa enquanto a gente tá sem ajuda. Então, quando eu cheguei em casa e passei as nossas roupas, eu supri o meu papel como mulher. Não era carregando uma sacola, entende? Não era pegando peso que ele nem queria que eu pegasse. Agora o João, por exemplo, não gosta de passar roupa, então eu passo a roupa. E aí eu tô suprindo uma coisa que ele não gosta. Eu não gosto de levantar peso quando não tô na academia. E o João não se importa, então eu deixo ele fazer isso e faço o meu papel em outro lugar. Então a gente precisa entender que não é meio a meio. E a gente precisa entender que
que, de fato, usar a nossa feminilidade vai ser entender o que a gente faz bem, o que cabe a nós. Porque assim a gente vai conseguir ter um relacionamento assim muito mais saudável, sem ficar nessa pira assim. Se eu ficar o tempo todo, porque eu era assim. Então quando eu ficava assim, não, eu tenho que carregar a sacola junto com ele. Então quando eu chegar pra passar a roupa, por exemplo, eu vou achar que ele tem que passar a roupa também. Que a gente tem que dividir meio a meio as tarefas de casa. Porque se tudo é dividir meio a meio, então todo mundo tem que fazer tudo meio a meio. E aí é nisso que muitas vezes o relacionamento vai se perdendo, sabe? E aí a mulher vai entrando saindo de fato da sua feminilidade, porque vai ficando pesado. Quando você quer dividir tudo dessa forma, quando você não entende o seu lugar na relação, vocês não estabelecem esses limites, por exemplo, vai ficando pesado. Então, se eu fizesse tudo o que eu tenho que fazer, se eu fizesse todas as minhas obrigações como mulher, e ainda sentir que eu tenho que ajudar o João em todas as dele, aí sim eu ia me sentir sobrecarregada, entende? Mas se eu deixo ele fazer as funções dele e faço as minhas, eu não vou me sentir sobrecarregada. Então a gente precisa aceitar receber e aceitar se colocar no lugar, se colocar na posição de fato que a gente tem dentro daquele relacionamento. Quando vocês... Eu saí do meu roteiro, né? Mas tudo bem. Quando vocês falam muito assim pra mim, e eu já vivi um pouco não, gente, eu vivi muito. É porque não é algo que eu falo muito aqui pra vocês, mas eu vivi muito esse papel, por exemplo, de ser mãe da minha mãe. De sair do papel de filha e me preocupar exageradamente, de ter que ser a responsável nesse relacionamento. Assim, nessa relação, né, de duas pessoas, de ter que ser a responsável porque ela não era responsável. Então, quando a gente sai, assim, do nosso papel para cumprir o papel de outra pessoa, a gente se sente muito esgotada. A gente se sente muito sobrecarregada. E isso destrói a nossa feminilidade porque, de fato, a gente não tá fazendo o nosso papel. A gente não tá fazendo o que a gente tem que fazer, o que Deus nos fez para fazer. A gente não está exercendo aquilo que Deus nos pede. A gente está fazendo, na verdade, outra coisa. Indo muito além. Então, fazendo um papel que não é o que Deus quer. E isso sobrecarrega muito a gente, muito mesmo. Então, E aí, é claro, né? Pode ser que você esteja fazendo o seu papel e você se sinta cansada, se sinta sobrecarregada. Mas aquilo tem um sentido, é diferente. Então, quando você, por exemplo, teve um bebê, você tem um recém-nascido, aí a gente se sente extremamente sobrecarregada, mas sem um sentido. A gente sabe que aquilo é o que a gente deve fazer. Mas quando você tá numa relação em que você faz o que você não deve fazer, você se sente muito sobrecarregada e não tem um propósito. Você não tá fazendo bem para as outras pessoas. Você acha que você tá fazendo bem. Então, quando, por exemplo, você pega o papel de mãe da sua mãe, você acha que você tá ajudando, você acha que você tá fazendo bem, você acha que você tá fazendo o que é certo, mas você não tá. Você não tá fazendo o que é certo. Quando você, por exemplo, fica mais masculina, fica masculina assim no sentido de quer fazer o papel do seu homem, carregar o peso, dividir tudo meio a meio com ele. Você acha que você está sendo parceira, você acha que você está sendo legal dividindo tudo meio a meio, mas você não tá, porque você está prejudicando a outra pessoa. Sempre que a gente sai do nosso papel achando que estamos fazendo bem, achando que estamos ajudando, a gente na verdade está prejudicando a outra pessoa. E eu vou explicar pra vocês por quê. A gente funciona muito assim. As nossas relações, elas funcionam muito assim. E principalmente nós como mulheres, porque a gente tem esse senso de querer cuidar, né? A gente é cuidadora por natureza. A gente é ajudadora por natureza. Então a gente tem muito esse senso de querer cuidar, de querer ajudar. E aí como funciona a nossa cabeça? Quando a gente vê que algo está faltando, então, por exemplo, você tá ali, tem uma relação vamos voltar para a relação com a sua mãe. Então, você tem um relacionamento com a sua mãe, um relacionamento ali, né, de mãe e filha e tudo mais, um relacionamento normal. Aí algo começa a faltar. Então, você começa a ver, por exemplo, que a sua mãe tá sendo irresponsável. A sua mãe tá sendo muito irresponsável. Ela tá gastando muito mais do que ela podia gastar. Ela tá...
não sei, comendo muito mais do que ela podia comer, ela anda bebendo muito, sua mãe começou a ter atitudes irresponsáveis. Você, que é filha, mas que é mulher, como você tem esse senso de cuidado, esse senso de proteção, de cuidar das outras pessoas mesmo, você vai tentar suprir o que falta na sua mãe. Então, se tá faltando responsabilidade na sua mãe, você vai tentar suprir isso. Então, você vai tentar ficar o tempo todo sendo mais responsável para que você possa passar essa responsabilidade para ela. Entende? E eu imagino que isso já aconteceu por causa do que eu recebo na caixinha, também o que já aconteceu comigo. Isso acontece muito, gente, muito. Porque a gente é assim, a gente quer que os relacionamentos sejam bons, a gente quer que a outra pessoa seja cuidada, a gente quer ver todo mundo que está ao nosso redor bem, ainda mais sua mãe, então você quer ver sua mãe bem. E aí se você vê que ela começa a ter comportamentos irresponsáveis, você começa a ser muito responsável, porque você quer suprir o que falta nela. Então você começa a sempre fazer boas escolhas, a você poupar dinheiro para mostrar para ela ali que dá para ser responsável. Você começa a ser exageradamente responsável para tentar suprir o que falta nessa relação. Nossa, eu sou assim, não tinha notado esse ponto de vista. Isso é muito comum, porque a gente tenta o tempo todo suprir o que falta nas pessoas. Então, isso pode ser com a sua mãe, isso pode ser no seu relacionamento. E aí, eu até anotei aqui pra dar um exemplo aqui pra vocês. Mas, assim, só concluindo, é que a gente tenta suprir, então você vai começar a ser excessivamente responsável pra tentar suprir a falta de responsabilidade da sua mãe. Então, você vai começar, às vezes, a brigar com ela, brigar no sentido assim, de falar, não gasta desse tanto, ou pra que você vai beber hoje de novo, ou pra que você vai fazer isso, não faz isso. Então você começa a ficar dando broncas assim, e sendo responsável pra poder dar esse exemplo pra ela e ocupando um lugar que não é seu. E quando você faz isso, você acha que você tá fazendo bem, não acha? Você acha assim, cara, eu tô cuidando da minha mãe, eu tô ajudando ela, eu tô sendo muito boa, porque eu tô querendo que ela veja que ela precisa ser responsável. Então, eu tô sendo responsável por ela. E aí, você acha que você tá ajudando ela. Mas você não tá. Porque enquanto você ocupar esse espaço, enquanto você suprir uma coisa que falta nela, ela nunca vai conseguir melhorar. Ela não vai precisar ser a pessoa da família que guarda dinheiro. Ela não vai precisar ficar muito preocupada com as coisas. Porque ela sabe que você tá cuidando. Porque ela sabe que se ela não fizer, você faz. Porque ela sabe que você vai estar atenta ali. Você vai ser a responsável. Então, ela sabe se vocês saírem juntas e ela, por exemplo, não sei, tiver sem dinheiro, você vai ter, porque você é a responsável. Então, você ocupou o espaço que não é seu. Você ocupou o lugar que não é seu. E aí você acha que você está ajudando a outra pessoa, mas você não tá, porque a outra pessoa não está colhendo as consequências da falta de responsabilidade e, portanto, a outra pessoa não vai mudar. Não vai. Porque o espaço que ela precisava o espaço que tinha para ela ocupar, né? Então, o espaço ali de responsabilidade que ela precisa ter está sendo suprido por você, porque você está o tempo todo suprindo isso. Entende? E aí você acaba ocupando o espaço de mãe da sua mãe, um espaço que não é seu. Eu vou dar um exemplo pra vocês de relacionamentos amorosos, né? Assim, vou dar um exemplo do meu casamento. Eu sou muito mais, assim, mais pão dura, assim, que o João. Não que eu seja pão dura. Eu compro as coisas, assim, eu gasto dinheiro e tudo mais, mas eu sou mais, assim, vamos economizar, vamos guardar dinheiro. Vamos, sabe, economizar. Eu sou muito mais, assim, econômica que o João. O João é mais assim, vamos comprar, vamos, tá tudo bem, a gente tem. O João é mais assim, tá tudo bem, vamos viver bem e tudo mais. E eu acho que se fosse só por mim, eu fazia a gente viver um padrão, assim, muito mais abaixo, pra gente economizar muito mais, porque eu sou da economia, assim, sabe? Porque eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre foi assim, meu pai sempre foi de economizar muito. Meu pai, graças a Deus, sempre teve condições, assim, boas, né? Sempre tivemos uma vida estável, mas ele sempre foi de economizar muito. Então, assim,
ele gostava de economizar, sabe? Ele também é economista, então, enfim, né? Ele sempre me ensinou o tanto que isso era importante. E aí, quando eu e o João começamos a nos relacionar, eu percebi que a gente era diferente nesse ponto. Que o João já era mais, assim, de gastar e eu já era mais, nossa, a gente tem que economizar e tal. E percebi que a gente era diferente, mas eu pensei assim, ah, que bom, porque é alguém que vai, de fato, me ajudar a não ser tão pão dura. Então, a gente se equilibra muito um ao outro, assim, nesse sentido, porque nós somos bem, assim, opostos. E aí, quando a gente casou, isso começou a ser uma questão, assim, pra mim. Porque eu via o João querendo viver, assim, bem, querendo às vezes sair pra comer, querendo pedir uma pizza, querendo pedir iFood. E eu ficava assim, não, vamos economizar, tipo, pensando e falava às vezes, sabe? Não, vamos comer em casa que a gente economiza. E ficava assim, pensando isso. E aí eu lembro que uma vez eu comentei com o meu psicólogo, eu faço psicólogo, que isso tava me irritando um pouco e eu não tava sabendo, assim, como resolver, porque eu queria que ele economizasse mais, que ele entendesse a importância de economizar, porque agora nós somos casados, porque agora ele tem uma família, então não é mais igual ele estava solteiro, então agora a gente tem que estar sempre pensando a longo prazo, tem que ter uma reserva de emergência e tal, tal, tal. Porque eu sempre ficava comentando isso com o João, e o João entende a importância disso, mas ele lida com o dinheiro de uma forma diferente de mim. E aí eu comentei com o meu psicólogo, eu falei assim, ai, tô assim um pouco estressada com isso, porque ele lida de uma forma diferente de mim e eu não sei mais como falar, como agir pra que ele poupe um pouco mais, porque eu queria que a gente guardasse um pouco mais de dinheiro no fim do mês do que a gente tá guardando e, enfim, ele já gasta mais, então eu não tô sabendo o que fazer mais. E comentei com o meu psicólogo. E aí eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, Bruna, você vai fazer o seguinte, você vai agora, toda vez que o João for gastar dinheiro, tipo assim, sugerir pedir um iFood, sugerir comprar alguma coisa, você vai apoiar. Você não vai mais falar assim, será que tem necessidade disso? Será que não é melhor a gente comer em casa? Será que não é melhor a gente pegar um mais barato? Ele falou, não, você não vai mais fazer isso. Você vai sempre apoiar. Então, quando o João falar assim, vamos comprar tal coisa, você vai falar assim, vamos pedir tal coisa, vamos pedir. E aí o meu psicólogo ainda falou assim, você pode até sugerir pra vocês pedirem um mais caro ainda. Então, assim, vai pedir um sushi, sugere até um mais caro ainda. Aplica isso por uma semana, que você vai me contar o resultado. E aí eu falei, tá bom, né? Então tá. Fui achando meio ruim, porque eu não gosto de apoiar a gastar dinheiro, mas falei, tudo bem. E aí eu apliquei isso ao longo da semana. Então, ao longo da semana, a gente ia fazer as coisas assim, tipo... ele falava assim, amor, quer ir tomar um café fora? Vamos tomar um café fora. E aí eu pedia tudo que eu queria. Amor, vamos pedir um iFood? Vamos pedir um iFood. E ainda falei assim, vamos pedir um mais caro, sabe? Tipo, ainda... Fiz exatamente o que o meu psicólogo falou. A gente acha que nessa semana precisou comprar alguma coisa também, tipo... Alguma coisa de casa. Sempre que a gente precisa comprar alguma coisa de casa, tipo um ferro de passar. O João quer comprar o ferro melhor. E eu falo, pode ser um meio termo ali, o melhor custo-benefício, por exemplo. Só que eu não fiz isso. Falei, vamos comprar o melhor. Deixei gastar. Quando passou uns dias, assim, antes da semana acabar... Ih, gente, a luz vai ficar horrível, porque a luz acabou a luz acabou a bateria. Mas, enfim, tudo bem, deixa eu só... Pronto. Vai ter que ser assim. Quando chegou, nem antes da semana acabar, a semana nem precisou acabar, o João virou pra mim e falou assim, amor, eu acho que a gente precisa segurar um pouco os gastos pra gente conseguir poupar um pouco mais, né? Gente... Ele mesmo percebeu. Tipo, ele mesmo virou pra mim. Obrigada, anjo. Ele vai pegar uma luz aqui. Mas ele mesmo virou pra mim e falou assim, amor, a gente precisa segurar um pouco mais, porque se a gente continuar gastando assim, a gente não vai conseguir economizar. Não foi, vida? Foi. Você lembra disso? Cadê a outra luz? Tá aqui, ó. Tá guardada. Onde? Na caixinha aqui de madeira. Mas obrigada.
Tá. Mas, gente, ele mesmo virou pra mim e falou assim: a gente precisa economizar. Assim, a gente precisa gastar um pouco menos. Por quê? Pode ser. Mas pega aquele negócio ali, ó. Pra eu conseguir apoiar. Essa minha equipe é um sucesso mesmo, né? Problemas técnicos. Problemas técnicos, mas ó, você tá atento, meu técnico, pra resolver. Obrigada, amor. Pronto, resolvido. Quer dar um oi aqui? Não? Dá um oizinho. Olá. Tô falando de você aqui. Mas eu tô só falando bem, você tá ouvindo? Tô escutando lá. Tá bom. Então, continuando, temos Luiz de novo. Obrigada, meu amor. Gente, não deu nem uma semana. Ele virou e falou: a gente precisa economizar, vamos gastar um pouco menos pra gente conseguir juntar mais no fim do mês. Sabe por quê que ele falou isso? Eu não tava mais ocupando o espaço de ficar falando: temos que economizar, temos que gastar menos, temos que não sei o quê. Eu não estava mais sendo a responsável ali pelo dinheiro. Não estava mais sendo. Porque quando eu ficava fazendo isso, ele já estava acostumado a eu sempre frear, a eu sempre colocar ali um limite. Então, ele já pensava assim: eu posso tentar passar o limite, porque a Bruna vai colocar o limite. Quando eu parei de colocar limite, ele mesmo teve que olhar para as ações dele e falar assim: realmente, não dá pra gente continuar assim. Vamos maneirar um pouco. Então, como eu não estava mais ocupando esse espaço de ter que ser a responsável por a gente economizar, esse espaço estava vago. Porque se os dois ficassem, vamos gastar, o dinheiro ia acabar, né? A gente ia fazer dívida. Esse espaço estava vago. E aí eu deixei o espaço vago para ele ocupar. E, gente, esse foi, assim, ó, um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha terapia. Então, agora, sempre que eu percebo que eu tô sobrecarregada com alguma coisa, assim, na relação, tipo, eu tô sobrecarregada porque sempre eu tenho que ficar sendo a responsável. Tô sobrecarregada porque sempre eu tenho que ficar alertando. Sempre eu tenho que ficar, não sei, fazer tal coisa. Deixa esse espaço vago. Deixa esse espaço faltando. Deixa a outra pessoa, se esse não é o seu papel, deixa a outra pessoa sentir falta daquilo. Que aí ela vai precisar que ela precisa fazer. Ela vai se ligar que ela precisa fazer, entende? Foi assim que aconteceu aqui em casa. Vocês estão entendendo, gente? Fala aqui comigo, que tem tempo que vocês não mandam nada. Vocês conseguiram entender a moral da história? Comentem aqui pra mim. Esperar um pouquinho vocês comentarem, que ainda não chegou nada aqui. Sim. Ai, que bom, então. Gente, esse foi um ensinamento, assim, pra mim, que agora sempre que alguma coisa tá me incomodando, que eu sinto que eu tô fazendo algo que não é o meu papel, eu paro de fazer. Deixo o espaço livre pra ele ser ocupado pela outra pessoa. Sim, entrei agora, mas entendi. Maravilhosa. Estou refletindo isso em todos os ambientes da minha vida e acontece muito. Sim, muito. Por isso que eu falei, isso não é só em relacionamentos amorosos. Isso é mãe e filha, amizades, às vezes no seu trabalho. Então, sim, sempre é assim. Quando você começa a suprir a responsabilidade do outro, a suprir algo que o outro deveria estar fazendo, você não está ajudando. Você está ocupando o espaço. Então, a pessoa não vai ter o espaço para pegar aquela ação que deveria ser dela. Então, que nem eu tava falando pra vocês, com a mãe, por exemplo. Se você tá tendo que ser a responsável pela sua mãe e você fica suprindo isso, você não tá ajudando ela a perceber que ela precisa ser responsável. Você tá só ocupando o espaço que deveria ser dela. Fazia tempo que eu não participava do Um Dia pra Recordar e justo hoje que eu entrei, estou ouvindo algo que eu precisava muito ouvir. Ai, que lindo! Gente, Deus faz essas coisas, né? Tipo, sempre é assim.
Eu falo, às vezes, o que vocês estão precisando ouvir. E é por isso que é muito bom, né? Estar perto dele. Deixar ele guiar as coisas. Aplica-se até no trabalho. Eu sou assim, já quero pegar e fazer. Exato. E aí, se você pega o que é do outro, você se sobrecarrega e o outro nunca vai precisar fazer. Porque você já ocupou o espaço. Mas, gente, isso é muito legal. Assim, eu só falando isso de falar às vezes o que vocês precisam ouvir, tem vezes que vocês mandam uma caixinha e aí eu leio a caixinha e eu falo assim, não vou responder agora porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero responder. Não tô satisfeito com a minha resposta, então não vou responder agora. Aí eu passo algumas horas, às vezes até dias pensando, e aí eu leio aquela mesma coisa e me vem assim, ó, cara, eu tenho que falar isso. E aí eu falo. E aí sempre tem alguém que fala assim, nossa, Bruna, eu precisava ler essa resposta. É muito legal. Ó, meu noivo tem uma precisão para mudarmos por questão financeira. Eu fico querendo mudar antes por ansiedade. Acho que isso foi uma virada de chave para repensar minha insistência. Exato, gente, sabe por quê? Eu fiquei refletindo muito sobre isso também, que eu fazia com o João, por exemplo. Se ele tava falando assim pra mim, amor, vamos comprar tal coisa, amor, vamos fazer tal coisa, e eu fico falando, não, vamos economizar, não vamos não. E fico sempre negando e fico sempre querendo falar pra ele o que é melhor da gente fazer, eu também tô, ao mesmo tempo, o tempo todo falando pra ele assim, olha, você não tá tomando uma decisão inteligente, não. Olha, não tá legal a sua decisão. Eu não confio na decisão que você tá tomando. A minha decisão é melhor. Eu tô o tempo todo invalidando ele. Vocês entendem isso também? Eu tô o tempo todo não aceitando que ele guie o relacionamento, não confiando na decisão dele. Então eu percebi também que eu não estava tendo uma postura feminina com relação a isso. Porque se eu fico o tempo todo falando, não, é melhor não, não, vamos economizar, não vamos gastar não, não, falando isso o tempo todo, eu tô falando, olha, eu acho que você não é capaz de proporcionar isso pra nossa família. Olha, eu acho que essa decisão que você tá tomando não é boa. Eu tô o tempo todo invalidando ele. Vocês estão entendendo também o tanto que isso, assim, é importante? E eu fiz por algum tempo sem perceber. E é por isso que a gente tem que estar o tempo todo atentas, né? Que lindo o seu esmalte. Obrigada, gente. Pintei ontem, mostrei pra vocês até. Eu gosto dessa cor. Tipo um cinza, um nudezinho, né? Mas, gente, é por isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando. Vocês têm perguntas pra fazer? Se vocês quiserem fazer perguntas, comentar alguma coisa, que eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Basicamente, resumindo, é como se posicionar parando de fazer o que não é sua responsabilidade. Pare de fazer o que não é sua responsabilidade. Para de querer colocar a outra, ficar monitorando a outra pessoa, corrigindo a outra pessoa. Para! Você não é mãe dos seus amigos, você não é mãe do seu namorado, do seu marido. Seu marido é um homem adulto, ele sabe das responsabilidades deles. Vai ficar salva no YouTube. Vai ficar salva aqui também, mas eu tô colocando no YouTube as lives pra vocês conseguirem assistir no 2.0 e tal. Acho que é melhor, né? Mas vai ficar também. Então, assim, para de querer suprir o que tá faltando nos outros. Se contente com o seu papel. O seu papel de amiga, o seu papel de filha, o seu papel de namorada, de esposa. Para de querer ficar tentando suprir o que falta nos outros. Porque a gente tá fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Então, quando você, por exemplo, sai com uma amiga que é... Você sai com uma amiga que é muito... Não sei, lerda, por exemplo. Você sai com uma amiga que ela é muito avoada. No momento que você percebe que ela é muito avoada, você já fica muito atenta. Você já fala assim, nossa, eu preciso tomar conta aqui. Eu preciso ficar atenta, porque senão ela não percebe nada. A gente tá o tempo todo tentando suprir o que tá nas outras pessoas. E às vezes tá tudo bem. Que nem esse exemplo. Você tá saindo com uma amiga que ela é muito avoada.
E aí você fala, não, amiga, vamos pra cá. Não, amiga, vamos chamar o garçom, vamos não sei o que. Você vai guiando ele mais. Tudo bem, assim, tudo bem. Mas a partir do momento que você se sente sobrecarregada com alguma coisa, sobrecarregada com alguma relação, é porque você tá fazendo um papel que não é seu. É porque talvez você tá com uma pessoa que exige que você faça algo que não é o que você deve fazer, ou porque você mesma decidiu ocupar esse espaço. Decidiu nossa, ela demora demais pra fazer as coisas, deixa que eu faço, deixa que eu chamo, deixa que eu ajo. Às vezes tá fazendo isso no seu relacionamento, às vezes tá fazendo isso com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Para de ocupar o espaço que não é seu. Parando de ocupar esse espaço, lidamos com a insatisfação dos outros, de fazer tudo o tempo todo. Exato, tem que saber lidar com isso, com certeza. Eu tenho uma amiga que é assim. E é muito interessante, porque quando você tá com alguém que é avoado, você fica mais atenta. Agora, quando você tá com uma amiga que é mais atenta, você fica avoada, né? Eu lembro uma vez que eu fui num parque de diversões com aquele Beto Carreiro. Eu fui no Beto Carreiro com uma pessoa que tinha muito medo de brinquedo, de montanha-russa e tal. E aí eu lembro que eu fui a pessoa que ficou assim, não, vamos, vai ser super legal. Vamos, não acontece nada, ninguém nunca morreu nessa montanha-russa não, vamos e tal, a gente já tá aqui. E eu fui a pessoa que ficou incentivando. Aí passou 2 anos, eu fui pro Beto Carreiro de novo, dessa vez com outra pessoa, com outro grupo, que todo mundo era muito confiante. Tipo assim, a pessoa que eu tava andando principalmente era muito confiante. Tava com um amigo que ele sempre, tipo, não, vamos, eu tenho coragem, vai ser legal e tal. E aí eu lembro que eu fiquei com medo. Porque no momento que tinha alguém que era mais confiante que eu não precisava ser a confiante, a que motivava todo mundo, eu lembro que eu fiquei com medo. Aí eu fiquei assim, acho que nesse eu não vou não. E aí ele ficava, vai ser legal. Porque assim, a gente tá, tipo, sempre se encontrando o equilíbrio, né, com os outros. Acho que no meu caso de solteiro isso se adequa muito na vida CLT. Sim, gente, isso no trabalho se adequa muito mesmo. Muito mesmo. Então, acho que eu falei tudo que eu queria falar pra vocês. Se vocês não tiverem mais perguntas, vou encerrar a live pra ir jantar. Que amanhã começa mais uma semana, né? E vamos começar a semana com esse lembrete de que a gente precisa saber qual é o nosso lugar, de fato. Não ocupar o lugar dos outros nas relações. Tá bom, gente? Beijos pra vocês também. Boa semana pra todos vocês. E a gente se vê nos stories. Um beijo.